Boa noite a todos. Nós acreditamos que Deus fala conosco através da sua palavra. E é por isso que nessa noite nós vamos abrir a palavra do Senhor, explicar e procurar lições para as nossas vidas. Para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 3. Abra, por favor, a sua Bíblia em João capítulo 3. Nós iremos estudar nessa noite o texto que vai do verso 16 até o verso 21. Evangelho segundo João, capítulo 3, versos 16 ao verso 21. Continuando a série de exposições nesse livro, hoje nós vamos falar sobre a missão do Filho. A palavra do Senhor diz assim, João, capítulo 3, a partir do verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz, e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado por tua palavra lida. Agora nós suplicamos que o Senhor nos dê a compreensão correta do texto bíblico e também haja com o teu Espírito falando aos nossos corações e vidas o que nós precisamos fazer como uma reação à compreensão da tua palavra. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, nós estudamos os versos 1 a 15, que foi aquela passagem que trata acerca do diálogo entre Jesus e Nicodemos. E, basicamente, nós falamos na mensagem anterior que ali João, através daquele diálogo entre Jesus e Nicodemos, nos apresenta as duas formas complementares que Deus usa para salvar as pessoas, inseri-las no reino de Deus. A primeira forma é a transformação do coração, a transformação espiritual. E a segunda forma é a crença em Jesus Cristo. Então, as duas coisas unidas levam uma pessoa para a salvação eterna e inserem ela no reino de Deus. Esse diálogo com Nicodemos, ele continua, mas não agora pelas próprias palavras de Jesus e Nicodemos, mas agora pelas palavras de João Batista. Embora em algumas versões em português nós tenhamos aquela diversificação das letras preto e vermelho para dizer em que momento Jesus está falando, em que momento Jesus não está falando, e esse texto, nessas versões, aparece em vermelho como se Jesus estivesse mencionando essas palavras, parece ser mais fiel ao texto, olhar para os versos 16 até 21, não como palavras de Jesus, mas como um comentário de João ao que já foi ensinado através do diálogo de Jesus e Nicodemos. Então, o texto tão conhecido por todos nós, João 3,16, é um comentário de João ao que já foi relatado nos versos anteriores, o que também se segue no restante do texto. E aqui, nos versos 16 a 21, João traz uma breve reflexão sobre a missão de Jesus Cristo e as consequências dessa missão operada na terra.
Jesus é o Filho do Homem, Jesus é o Messias. Ele veio com uma missão, e essa missão, evidentemente, acarreta em alguns resultados, e é sobre isso que João está tratando aqui nessa passagem. A natureza desse trecho é bastante explicativa. Começa logo pela motivação de Deus em enviar Jesus para, como diz o verso 14, ser levantado da terra, ou seja, realizar a sua missão. Nós já falamos que Jesus disse a Nicodemos que era necessário que o Filho do Homem, o Messias, fosse levantado para que todo aquele que cresce nele tivesse a vida eterna. Então, a partir desse momento, João está trazendo uma explicação da motivação de Deus em fazer isso. Por que que Deus enviou Jesus para morrer na cruz, para ressuscitar e dar a salvação às pessoas? Então, para que Deus fez isso? Ou seja, nós estamos falando aqui sobre as motivações de Deus. É isso que João está trazendo. Mas essa passagem também ela tem uma natureza explicativa, porque essa não é a única explicação de João. Mas algumas palavras, algumas expressões que dizem respeito a uma introdução de uma explicação de João nesse texto, aparece 6 vezes aqui. Normalmente traduzidos com as conjunções porque e pois. Você vai ver isso várias vezes, João trazendo uma palavra explicativa sobre algo que ele está afirmando aqui. Então é por isso que ao ler esse texto, parece ser um texto de fácil compreensão. E de fato não é um texto difícil de se entender, porque a natureza dela acaba cumprindo a sua finalidade. Tornar claro para aqueles que lessem o texto qual era a intenção de Deus em enviar Jesus para o mundo. No decorrer do texto, em linhas gerais, João responde a 3 perguntas principais. A primeira pergunta é por que Deus decidiu enviar Jesus para nos salvar. Então, nós temos nessa passagem a resposta. Uma segunda pergunta é o que acontece com aqueles que aceitam ou rejeitam a salvação em Jesus. Então, João também busca responder a essa pergunta. E uma terceira é por qual motivo as pessoas aceitam ou rejeitam a salvação de Jesus. Então, 3 perguntas bem básicas e que são trabalhadas por João nesse texto. Então, para que a gente possa responder a essas perguntas, nós não vamos trabalhar elas, porque o texto ele é totalmente interligado. E se a gente fragmentar ele para responder essas perguntas uma após a outra, nós vamos acabar maculando o seu conteúdo. Então, vocês vão perceber que um versículo está ligado ao outro, e isso acontece do verso 16 até o final, no verso 21. Então, ao final da explicação, nós teremos a capacidade de responder por nós mesmos essas 3 perguntas, e no final da explicação do texto, a gente vai trazer algumas lições para as nossas vidas. Vamos para o verso 16, então, vamos entrar na passagem propriamente dita, e aqui nós estamos diante do texto mais conhecido da Bíblia, pelo menos para os evangélicos. E eu não vou ler sozinho, não. Eu vou ler com vocês e vocês vão ler comigo, certo? Se você tem decorado esse texto, você vai dizer sem olhar na sua Bíblia. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele mas tem. Muito bem, esse é João 3,16. Irmãos, o coração desse versículo está no amor de Deus. Então, essa passagem, esse trecho, ele salta aos nossos olhos, falando especialmente sobre o amor que Deus ele demonstra na missão que Jesus veio para realizar. E esse amor, ele é demonstrado tanto em termos de intensidade, como as suas consequências. Como assim? Então, nós temos nesse versículo o apóstolo João falando o tamanho do amor de Deus, falando sobre a sua intensidade, a grandeza desse amor. E aqui nós poderíamos colocar a frase da seguinte forma:
Deus, ele amou de tal maneira, ou ele deu a sua vida, deu o seu filho para morrer pelas pessoas, porque ele amou tanto. Então, essa é a expressão de intensidade. Então, ele deu o seu filho, ele entregou o seu filho, aquele que era o seu único amado, porque ele amou tanto. E a quem ele amou? O texto diz que ele amou o mundo, mas a gente vai já explicar o que seria esse mundo. Mas além da intensidade que é ressaltado aqui, também é ressaltada as suas consequências. E a frase poderia ser colocado que Deus amou tanto que deu. Então, no primeiro aspecto, no sentido da intensidade, Deus, ele deu o seu filho Jesus porque ele amava muito. E no sentido da consequência, ele acabou amando tanto aquele objeto do seu amor que ele deu o seu filho. Foi uma consequência óbvia do seu grande amor. Tem um certo autor das Escrituras que, escrevendo um comentário sobre o texto de João, ele diz que o amor de Deus era tão grande, era tão incomensurável em grandeza, que o Espírito Santo não encontrou uma palavra que fizesse jus a esse amor, a grandeza desse sentimento com ação que veio da parte de Deus para com o mundo. E é por isso que a palavra que foi encontrada foi de tal maneira. Não tem uma palavra que pudesse representar tanto esse amor de Deus. E esse amor, sendo incomensurável em grandeza, ele é totalmente aplicável em sua natureza. É por isso que esse amor pode ser mencionado como um grande amor, e por isso ele deu o seu filho, mas também é um amor prático, é um amor aplicável, porque ele amou tanto que a natureza desse amor fez com que a consequência fosse entregar o seu filho. Agora, uma das palavras que mais geram confusões aqui nessa passagem é exatamente a palavra mundo. Porque geralmente quando se é lido esse texto, tem aquela discussão se o mundo aqui são os eleitos de Deus, se o mundo aqui são todas as pessoas, o que seria esse mundo? A expressão mundo, ela está em sinônimo com a expressão todo o que nele crê. Então aqui são expressões mais gerais. João, ele não usa apenas aqui essa forma de se referir a todas as pessoas, mas ele usa isso em outros momentos, expressando que Deus, de fato, ama todas as pessoas que ele criou. É claro que nós não estamos falando que por amar todas as pessoas, ele vai salvar todas as pessoas. O que João está dizendo é que Deus, ele tem um amor por todas as pessoas, de tal maneira que Deus decidiu enviar o seu Filho como oferta de salvação para elas. E dentro da teologia de João, inclusive sobre aquilo que nós já temos estudado, o que ele está querendo demonstrar é a abrangência do alcance da obra de Jesus, não limitada apenas aos judeus. Então lembra que na conversa com Nicodemos, ele acreditava que os judeus, por serem judeus, receberiam a salvação. Eles detinham em sua própria vida, na nação, o amor de Deus. O que João está dizendo aqui é que o amor de Deus, ele não está limitado apenas aos judeus. João está comentando aqui o diálogo de Jesus com Nicodemos. E as conclusões de João, nesse momento, é que o amor de Jesus também alcança os gentios, dos quais nós fazemos parte. A salvação não é apenas para os judeus, mas a salvação também é para os europeus, para os latinos, para qualquer nação que se volte para Deus. Está aberta a salvação para as pessoas. É por isso que na mesma passagem é dita que todos aqueles que se entregam a essa salvação, que creem em Jesus Cristo, eles não vão perecer. A palavra perecer aqui detém o mesmo sentido da ideia de condenação que nós vamos trabalhar daqui a pouco. Então, dessa forma, as pessoas que se entregam a Jesus, as pessoas que confiam nele, as pessoas que creem nele, de acordo com essa passagem,
é exatamente a ação requerida para se livrar da condenação e obter a vida eterna. E nós já falamos também sobre a vida eterna na passagem anterior que nós estudamos. É a vida eterna com Deus, é o estado bem-aventurado eterno ao lado do nosso Criador e Senhor. Isto se aplica a todas as pessoas. Nicodemos deveria saber isso, Jesus falou para ele. Os judeus, no geral, também deveriam aprender isso. Os que ouviram inicialmente a leitura desse livro, aqueles que nós falamos, os judeus da diáspora, os prosélitos ao judaísmo, também deveriam acreditar nisso, e todos nós também. Irmãos, parece estranho falar isso para uma igreja gentílica, pessoas que não correm no seu sangue o sangue de Abraão. Mas às vezes parece necessário falar que a salvação está aberta para todas as pessoas, porque nós temos a mania infeliz de determinar quem pode ser salvo e quem não pode. Então, se a pessoa não se enquadra na forma como nós queremos que ela se enquadre, ela não pode ser salva. A salvação não foi para ela. Se essa pessoa tem uma decisão sexual diferente da que nós estamos acostumados. Se essa pessoa ela tem um passado socialmente sujo para a forma como nós enxergamos a vida. Se essa pessoa tem um relacionamento familiar e um histórico totalmente desprezível para os padrões da época. Se essa pessoa tem um viés político diferente do meu, essa pessoa não pode ser salva. Mas não é isso que o texto está dizendo. A salvação veio e ela veio para todas as pessoas. Nem todas serão salvas, mas a salvação veio para todas as pessoas. Essa construção de João tem tudo a ver com o propósito da vinda de Jesus ao mundo, o que é mais bem elucidado no verso seguinte, verso 17. O texto diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Diferente do que a maioria dos judeus acreditavam sobre a vinda do Messias, que envolveria a punição dos ímpios, era assim que eles acreditavam. É por isso que quando João e Tiago se depararam com Samaria, que era uma região totalmente controversa aos gostos dos judeus, eles disseram a Jesus: olha, vamos lançar fogo para destruir essa nação. Aí Jesus: não, calma, não foi com esse espírito que eu vim. Quando eles foram entrar em Jerusalém, eles almejavam que de fato Jesus viesse para condenar os romanos, para que os judeus agora desfrutassem da sua salvação e libertação nacional. Mas o que João está dizendo é que nessa primeira vinda de Jesus, embora essa fosse a expectativa dos judeus da época, não foi o motivo pelo qual Jesus veio. Ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio, de acordo com João, para salvar o mundo. E a explicação está aí. A sua missão primordial era promover a salvação a todos aqueles que crescem. Então você percebe, João diz que Deus enviou o seu Filho. E ele explica para que o Filho foi enviado. Para que? O que é que diz o texto? O mundo fosse salvo por ele. Então essa é a motivação de Deus ter mandado o Filho ao mundo. É claro, Jesus ainda vai fazer aquilo que era a expectativa dos judeus da época. Em Apocalipse capítulo 19, versos 11 a 21, nós temos a passagem de Jesus agora estabelecendo o seu reino na terra e antes disso punindo os ímpios, condenando os ímpios de certa forma. Mas nessa primeira vinda de Jesus não foi para isso que ele veio. Ele ainda vai fazer isso, mas não agora, porque o que ele veio fazer nesse momento e o que ele está fazendo nesse momento, salvando pessoas da condenação eterna.
Então João decide abranger um pouco mais o assunto da condenação. Verso 18, João diz assim: quem nele crê não é condenado, mas o que crê, ou o que não crê, perdão, já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É interessante aqui, irmãos, que a gente volta para aquela primeira menção de perecer. Aqui o texto, pelo menos na Almeida Revista Atualizada, fala sobre julgar. A nova Almeida Atualizada traduz como condenar. Então, quem está com a razão aí? Os dois estão com a razão, porque se o uso pode ser traduzido como julgar, mas você percebe aqui uma oposição a salvar, no fim das contas, o que João está querendo falar ao usar essa palavra é que o julgamento é claramente desfavorável. Então é isso que ele está dizendo. E por isso que os tradutores usaram e decidiram traduzir a palavra como condenar, e fizeram acertadamente. Esse é o assunto de João. Ele está falando sobre um julgamento condenatório e, por isso, uma condenação. E aqui no verso 18 ele explica duas questões importantes sobre esse assunto da condenação. Primeiro, que os crentes em Jesus Cristo não serão condenados. Amém? O texto diz, verso 18, quem nele crê, em Jesus, o Filho, não é condenado. Não vai passar por julgamento condenatório. Essa é uma verdade. Mas uma outra verdade, também no verso 18, é que todas as pessoas nascem com necessidade de salvação. Por isso, consequentemente, são condenadas e acabam confirmando a sua culpa por não crerem em Jesus para a salvação. O texto diz aí, o que não crê, depois da conjunção mais, contrapondo as ideias, já está condenado, porque não crê no nome do Filho de Deus. Você deve perceber aqui no texto que João está falando sobre uma condição que antecede Jesus. Percebe aqui? E quando Jesus vem, a forma como as pessoas lidam com Jesus confirmam a condenação da sua vida e confirmam a condição do seu coração. Em outras palavras, o que João está afirmando é que o potencial para a condenação está ligado com a missão do Filho de trazer a salvação. É por isso que a reação ao que Jesus fez determina a condição eterna das pessoas. É por isso que João declara no verso 19 o seguinte: a condenação é essa, continuando ainda no assunto da condenação. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Novamente, João traz à tona as categorias de luz e trevas do capítulo 1. Lembra lá? Falando sobre trevas, sobre a luz. Novamente, João traz à tona. A condenação aqui, ou o veredito, porque nós temos o mesmo verbo usado como nas outras vezes que nós já mencionamos aqui, que seria de um julgamento condenatório. Então, João está dizendo, olha, o veredito é a seguinte. O Filho veio, o Senhor Jesus veio, a luz veio ao mundo, mas os seres humanos amaram mais uma vida de pecado, ou uma vida em pecado, por isso trevas aqui, do que uma vida de compromisso com Ele. É isso que João está dizendo. Jesus veio, Ele é a luz do mundo, Ele é a palavra, foi Ele quem veio como a esperança de salvação, mas os homens, ao invés de irem até Ele, os seres humanos, ao invés de se prostrarem a Ele, encontrarem nele a solução para a sua vida, decidiram permanecer em seus pecados, nas trevas. Agora, por que isso acontece, João? A resposta dele está nessa palavrinha aí, por quê? Aqui nós não temos uma explicação, aqui nós temos uma causa. E a causa, de acordo com João, dos homens não irem para a luz ou não irem para Jesus,
mas preferirem ficar nos seus pecados, é porque os homens são maus por natureza e refletem isso em suas obras. Entende aqui? O que João está dizendo não é necessariamente explicando aqui no final de que, já que as obras deles são maus, então assim, consequentemente eles não vão até Jesus. Mas o que ele está dizendo é que a causa deles não irem a Jesus é porque eles têm como natureza, como essência a maldade, o que é refletido nas suas obras. É isso que ele está dizendo aqui nessa passagem. E a partir disso, irmãos, nós podemos informar com toda convicção, de acordo com esse texto e muitos outros, que não existem pessoas boas. Não existem pessoas que nós possamos olhar e dizer, essa pessoa, ela é moralmente boa. É claro que a gente menciona isso no aspecto social, né? Alguém ali mais tranquilo, que não procura confusão com ninguém, socialmente não faz coisas erradas, a gente diz, é uma boa pessoa. Mas na perspectiva de Deus, no aspecto moral e espiritual, ninguém é bom. E também não existem pessoas neutras, que foram apenas corrompidas pelo meio onde vive. Não existe isso também. É claro que o meio tem uma participação no comprometimento moral das pessoas, mas não é o meio quem define isso. No fim das contas, olhando para essa passagem, demonstrando que os homens, os seres humanos, são maus por natureza e por isso agem assim, todas as pessoas são más por causa dos seus pensamentos pecaminosos, as suas ações corruptas, as suas palavras imorais, as suas omissões contra Deus. Elas corrompem o meio e as outras pessoas e acabam se retroalimentando com a sua maldade. É por isso que precisam de Jesus. Esse é o cenário. É isso que João está dizendo. Não é que simplesmente as pessoas, por fazerem algumas coisas erradas, elas precisam ir até Jesus. É porque elas não fazem outra coisa senão errar por causa da natureza do seu coração, então eles carecem de Jesus. A frase de João pode ser até um pouco difícil de extrair essa compreensão. É por isso que ele simplifica nos versos seguintes. Verso 20 e 21, o texto diz assim: pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. O pois aqui é a marca da explicação. Então, João está trazendo uma explicação sobre o que ele disse anteriormente. E João quer explicar por qual motivo as pessoas, no fim das contas, se aproximam ou não de Jesus. E a explicação dele está ancorada no que nós já trabalhamos em João 3, 1 a 15, na conversa de Jesus com Nicodemos. A explicação é que cada um segue o curso natural do seu coração. Essa é a explicação. Por que alguns vão até Jesus e outros não? Porque a natureza deles vai conduzir para onde é o lugar do seu coração. Onde é o seu destino natural. De onde de fato flui as águas que brotam do seu ser pecaminoso ou não. No verso 20, as pessoas moralmente más, como diz João, todo aquele que pratica o mal, eles odeiam Jesus. O texto na Nova Almeida Atualizada fala sobre detestar a luz, odiar a luz, ter repulsa da luz. E demonstram isso por não se tornarem seus discípulos. É assim que eles demonstram que odeiam Jesus. Eles não se aproximam, é isso que João diz, é a frase que ele usa. Não faz isso por meio da fé, eles não têm fé, eles não creem em Jesus, não se tornam seus discípulos, porque eles odeiam Jesus. Isso acontece por causa da condição do seu coração. E eles fazem isso como um resultado, uma consequência, porque pode expor vergonhosamente as suas obras e, consequentemente, a sua condenação. O texto diz, as suas obras não sejam reprovadas.
que acontece é que a pessoa já tem o coração pervertido, já tem o coração pecaminoso, já tem o coração distante de Deus por natureza. Essa pessoa, ela não se aproxima de Jesus, ela não crê em Jesus, ela não se torna discípulo de Jesus porque ele odeia Jesus. Pastor, mas tem pessoas que não são crentes em Jesus, mas até dizem que amam Jesus. Podem amar o Jesus que eles criaram na cabeça dele, mas não o Jesus que está na Bíblia, porque se eles forem apresentados ao Jesus da Bíblia, eles não vão até ele, porque sabem que a vergonha do seu coração vai ser exposta, as suas obras e condenação serão transparentes para todo mundo. E eles não querem isso. Mas o contrário também é verdadeiro. No verso 21, de acordo com João, quem vive de acordo com a verdade são aqueles que buscam a Jesus, que se aproximam da luz, como João diz. E por que eles fazem isso? Porque naturalmente eles precisam evidenciar e mostrar a transformação que Deus operou em suas vidas. Isso aqui tem tudo a ver com a conversa de Jesus e Nicodemos. Então, por serem transformados no coração, por terem sido remodelados espiritualmente, renovados e vivificados por Deus, eles agora vão a Jesus. Foi o que nós falamos. Então, quando a pessoa tem o coração transformado, ele vai até Jesus. E ele vai até Jesus porque ele precisa evidenciar isso, porque toda pessoa que tem o coração transformado vai até Jesus, mas ele não quer mostrar para as pessoas as suas boas obras, como os incrédulos evitam fazer com relação às suas más obras. Aquele que é transformado no coração, ele não vai se esnobar, se orgulhar porque faz coisas boas na perspectiva de Deus, porque ele sabe que tudo o que ele faz vem de Deus. As suas boas obras vêm de Deus. A sua vida moralmente correta vem de Deus. A sua justiça vem de Deus. O seu amor vem de Deus. É por isso que ele não tem nenhum receio. Ele já vai ser levado a Jesus como um imã que está ali diante de uma superfície de ferro. Ele já vai naturalmente e ele também vai com prazer, porque ele quer mostrar para todo mundo a transformação que Deus já operou na sua vida. Irmãos, muito nós podemos aprender com esse texto, não é verdade? Que tem muita coisa importante, mas para a gente chegar ao final, eu quero destacar apenas algumas lições. Quando nós falamos aqui sobre o amor de Deus, logo no início, nós falamos que esse amor, ele não é apenas sentimental, mas é um amor prático, o que parece na contramão do que acreditam as pessoas que não conhecem a Deus. Então, diante disso, irmãos, nós podemos afirmar que amor sem ação é admiração. E a mera admiração não é amor. Então, se de fato amamos o que Deus ama, nós vamos dedicar a nossa vida para fazer o que Deus espera que nós façamos. Porque se eu simplesmente digo que eu amo as coisas de Deus, mas não faço as coisas que Deus ama, eu sou apenas um admirador. Eu admiro as coisas. Qualquer pessoa pode admirar as coisas de Deus, mas nem todas conseguem colocar na sua vida como um arcabouço prático do seu dia a dia aquilo que Deus ama. Então, se eu digo que eu amo meu cônjuge, eu preciso demonstrar na prática do dia a dia. Se eu digo que eu amo a minha esposa, que eu amo meu marido, eu tenho que lutar para colocar isso em prática. Não adianta eu dizer que eu amo, mas no dia a dia ofendo, no dia a dia agrido, ou faço qualquer outra que é algo pecaminoso, nocivo, odioso aos olhos de Deus. Então, se eu digo que amo, então eu devo praticar para de fato ser amor. Se eu digo que amo os meus filhos, eu vou fazer por eles aquilo que de fato é para o bem deles. E aqui o bem deles não é tudo aquilo que eles querem, mas é aquilo que pode aproximar mais eles de Deus. Se eu digo que amo a igreja,
Eu vou fazer de tudo para que ela cresça, melhore, se desenvolva. Tem muita gente que diz que ama a igreja, mas na hora da primeira exigência a pessoa cai fora. Ela não ama a igreja. É um discurso vazio. Ela admira muitas das coisas que acontecem, mas talvez ela nem conheça o que é a igreja de fato. E na hora de se sacrificar, de fazer o que de fato é amor pela igreja, ela se esquiva, ela fica nos cantos, ela abandona. Se eu digo que eu amo os descrentes, eu vou pregar o evangelho para elas. Não é verdade? Ah, eu amo as almas perdidas. Mas não fala de Jesus para ninguém. Será que se ama mesmo as almas perdidas? Quando essas pessoas estão carecendo de alguma ajuda, será se eu me privo, me fecho para não ajudá-las? Se eu digo que amo missões, então eu vou orar e ajudar os missionários sem jamais fechar as portas do meu coração para um comissionamento possível, não é? Então, rapaz, eu amo missões, mas não ora pelos missionários, quando tem a oportunidade não ajuda os que precisam, e no coração dizem assim, todo mundo pode ser chamado, mas eu não. Eu não. Aí o filho diz, papai, eu quero ser missionário. Não, meu filho, você está doido, é? Tem que ser um médico, um advogado, um engenheiro, você tem que ganhar dinheiro, você tem que ser um influencer que dá dinheiro, né? Mamãe, eu quero ser uma missionária. Não, minha filha, você está doida, você está louco, você não vê os relatórios, não? Você não assiste, não, lá na igreja, ser uma médica, um engenheiro, um advogado, um comerciante de nome. Será que essa pessoa ama missões? Talvez ela admira missões, o que é diferente. Se eu digo que amo a Deus, mas a leitura bíblica, a oração, os exercícios espirituais são raros em nossa vida, nós admiramos a Deus. Distantes. Nós não nos envolvemos com Ele. As pessoas que de fato amam a Deus são aquelas que tornam essas coisas como um hábito em sua vida. Elas até falham, mas falhar não destrói o hábito. Faz parte da sua vida. Elas amam a Deus de verdade. Amor sem ação é admiração. E a mera admiração não é amor. Mas em segundo lugar, irmãos, nós aprendemos que existe um mundo espiritual que é paralelo e unido ao que nós vemos. E nós temos que aprender definitivamente isso. A nossa vida não é antissobrenatural, não é materialista. Existe um mundo sobrenatural que é paralelo e está unido ao nosso. Uma realidade que de fato representa o que Deus enxerga e a forma como Ele criou o mundo. É por isso que nós devemos viver e ensinar a realidade das coisas de Deus. E isso fala tanto àqueles que já são crentes, como àqueles que são descrentes. Então, aos crentes, quem está em Cristo não pode viver sobrecarregado, temeroso, desesperado, como se estivesse na iminência da condenação de Deus. Quem nele crê não será condenado. E o contrário disso é que todo aquele que crê será salvo. Meu irmão e minha irmã, se você é um crente em Jesus, você pode até ser acometido de sobrecarga por algumas questões da vida. Em alguns momentos você pode até temer algumas situações. Você pode até, em alguns momentos da sua jornada com Deus, se sentir sozinho, às vezes não enxergar momentaneamente a esperança de uma situação ou outra, mas essa não deve ser uma música tocada diariamente em seu coração. Você não pode viver sobrecarregado, porque Jesus já levou as nossas cargas. Você não deve viver temeroso, porque Jesus, Ele já nos deu a coragem necessária para viver. E jamais desesperados, porque nós estamos esperando
Um Jesus que vai voltar, arrebatar a sua igreja e todos vamos viver para sempre com ele. Essa é a realidade. Igualmente, irmãos, as pessoas que estão atualmente condenadas por Deus porque ainda não creram em Jesus, elas não deveriam viver tranquilas, corajosas e com esperança, porque elas estão entorpecidas pelo pecado. Uma pessoa que ainda não se resolveu com Deus, que não creu, não se arrependeu dos seus pecados, não garantiu a salvação eterna com Ele, como é que pode conseguir colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente? A qualquer momento, no mundo espiritual, aquela cama poderia se abrir, se rasgar de um lado a outro e aquela pessoa cair sem chão e descer diretamente para um inferno, como dizia Jonathan Edwards, em um dos seus sermões mais conhecidos, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. O próximo passo pode ser no inferno para as pessoas que ainda não creram em Jesus. Pequeno sufocamento na madrugada, uma parada cardíaca, um acidente qualquer, pode minar as esperanças de alguém assim. Então, como elas podem viver tranquilas, resolutas, esperançosas, elas estão vivendo fora da realidade. Irmãos, e nós temos uma grande parcela de responsabilidade nisso. Porque como crentes, voltando à questão que nos envolve, muitas pessoas vivem sobrecarregadas, temerosas e desesperadas porque não cuidam do seu coração. A pessoa não ora, não lê a Bíblia, não tem exercícios espirituais em casa, não participa de nenhuma programação da igreja, não vem para a escola bíblica, não vem para culto de oração, dificilmente vem um culto à noite. Quando tem uma programação da igreja, não vai. Um retiro pior. Aí quando vem o problema, aí diz que Deus está longe, que não vai suportar aquilo, que não tem mais esperança, que a vida... É claro, você não tem relacionamento com Deus, nem com a igreja dele, você quer o quê da vida? Se você não alimenta o seu coração e vida com a realidade sobrenatural, você vai viver a realidade material mesmo, sem esperança, seca, vazia. É isso que você vai viver. Enche o seu coração de Deus, das coisas espirituais, da vida sobrenatural, da palavra de Deus e da oração, dos exercícios espirituais. E eu tenho certeza que a sua vida não será mais fácil, mas você vai ter muito mais maturidade para lidar com a vida. Agora, os descrentes, eles, na maioria dos casos, vivem assim porque está faltando pessoas para chegar até elas e dizer que a realidade não é assim. Chegar para elas e dizer, olha, você está diante de uma iminente condenação eterna. Se arrependa, crê em Jesus, mude a sua vida. Ela pode até não dar ouvidos a você, mas o alerta foi dado. É por isso que, de certa forma, nós temos participação nisso e devemos nos envergonhar. É claro que nós não queremos fazer da vida daqueles que não são crentes um inferno aqui na terra. Sempre com ameaças, sempre com linguajar ignorante, com falta de amor no discurso. Não é isso que a gente está dizendo. Mas a gente está dizendo que nós estamos exatamente em um mundo que também é espiritual, no qual os descrentes também participam. E nós precisamos alertar eles sobre isso. Agora, unido ao que nós já mencionamos nesse ponto, em terceiro lugar, irmãos, eu quero chamar a sua e a minha atenção para a gente aprofundar o nível de avaliação do nosso coração. Porque se as nossas obras, as nossas ações falam muito sobre a transformação ou não do nosso coração, então as nossas ações, pensamentos e palavras declaram muito daquilo que nós somos diante de Deus e na relação com Ele. Não adianta que pastor, diáconos, irmão A, B ou C diga para você que você está tudo bem com Deus, que é um crente em Jesus Cristo, salvo eternamente, se você não tem vida com Deus, não tem vida com a igreja, não tem um coração voltado para Ele, porque simplesmente essas ações estão definindo de fato quem você é. Se você não tem prazer em Deus,
mas tem prazer pelo mundo e as coisas do mundo, então você está declarando o que você é diante de Deus. Se a sua agenda gira em torno de você, da sua família, do mundo, do seu trabalho, mas não tem nada a ver com Deus. Você só pensa em Deus no domingo à noite, quando vem. E é só por 1h30 ou 2 horas, porque quando termina, aí tem outras questões na vida, prioridade. Então Deus, ele é apenas um colar que você coloca e tira. Ele não está ancorado no seu coração. E, consequentemente, ele não é o Deus da sua vida. Mas se você, apesar das muitas lutas, apesar das fraquezas que são normais ainda por causa da nossa condição de não plenamente regenerados e salvos, embora creiamos no Senhor, amemos o Senhor, a nossa vida não é um mar de rosas, a gente sabe disso, mas você confia em Deus, você ama a Deus, você se dedica a Ele, você se esforça para estar na presença dEle, na igreja dEle, ajudando os irmãos, sendo ajudado por eles. Olha, você teve o coração transformado. A sua vida foi transformada e a prova disso é que você não consegue viver sem Deus na sua vida. Sem pensar sobre Ele nas decisões que precisa tomar, nas ações que precisa ter, nos pensamentos que invadem a sua mente diariamente. Ele faz parte da sua vida. E quando você se aproxima das pessoas, elas conseguem ver isso. Elas conseguem ver que você é uma pessoa diferente, a sua vida reflete uma realidade diferente, é porque você pertence a Deus, consequentemente ao reino dele, e está bem distante dos padrões do mundo. Avaliemos o nosso coração, se de fato eles foram transformados por Deus. Agora eu quero finalizar falando aos descrentes que estão aqui ou que vão ouvir essa mensagem pelas redes sociais. Eu não quero que você pense que nós estamos aqui com ameaças, com intimidações. O que nós estamos fazendo aqui é lendo e explicando a palavra de Deus. E ela diz que se você não se arrepender dos seus pecados, não entregar a sua vida a Jesus, com fé no coração, com confiança na sua obra, tornando-se o seu discípulo, quando você morrer, você não vai escapar da condenação eterna. Você não precisa fazer nada para ser condenado, basta cruzar os braços. Mas você, embora não consiga se salvar, se você abrir o seu coração para Jesus, para a sua obra, para a sua vida, para a sua salvação, renunciar à sua vida, entregando-se completamente à sua causa, se tornar seu discípulo, a condenação já não pertence mais a você. Você é salvo por Deus, por causa de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Essa é a única forma de escapar da condenação eterna. E a pergunta que eu faço essa noite: você já escapou da condenação eterna? Eu não estou perguntando se você é religioso, se você é membro de alguma igreja, se você já pertenceu a outra. Eu definitivamente não quero saber disso. Eu quero saber se você já escapou da condenação eterna porque o seu coração já foi transformado por Deus. E você crê verdadeiramente em Jesus e as suas obras evidenciam isso. Se você não fez isso, faça isso hoje. Hoje é o dia da salvação. Creia em Jesus, entregue-se completamente a Ele e receba a salvação. Se você tomou essa decisão hoje, eu desafio você a me procurar após o culto ou alguns dos irmãos para conversar, tirar alguma dúvida e ser direcionado sobre o que você precisa fazer após decidir seguir a Jesus. Mas não saia daqui sem essa conversa, nós teremos um grande prazer de fazer isso. Mas eu quero orar nesse momento, orar
agradecendo a Deus por nossa salvação, a transformação da nossa alma que Deus operou milagrosamente. E por isso nós somos crentes nele, mas também orar para que Deus converta corações essa noite, ou querendo Deus em outro momento, após a reflexão sobre esse texto. Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado, muito obrigado pelo teu grande amor. Obrigado porque nós éramos pecadores, miseráveis, ingratos, imorais. Nós não pensávamos no Senhor, pelo contrário, nós te odiávamos. Nós não queríamos chegar perto de ti, nós sempre ficávamos distantes, a fim de que cuidássemos da nossa própria vida, fazendo aquilo que nós queríamos. Mas o Senhor foi tão gracioso, tão misericordioso, que transformou o nosso coração. E chegou o momento em que nós não estávamos mais nos adequando àquela vida, os nossos pensamentos começaram a embaralhar, as nossas emoções ficaram confusas, porque o Senhor já estava operando em nós, e quando nós ouvimos a mensagem de salvação, não nos restou outra coisa senão nos entregarmos ao Senhor, crermos em Ti e hoje fazermos parte do Teu povo e do Teu reino. Que milagre, Senhor! Que milagre! E nós Te adoramos pela beleza da Tua obra. Mas nós, com todo o respeito, Senhor, nós não estamos satisfeitos, porque nós não queremos ser os únicos salvos. Nós queremos que outros também possam desfrutar da mesma salvação. Se nós éramos mendigos que encontramos comida no Senhor, nós queremos que outros mendigos não passem fome, mas encontrem a salvação do Senhor igualmente e possam desfrutar da vida eterna contigo. É por isso que nós oramos para que hoje corações possam ser transformados verdadeiramente e, como evidência disso, essas pessoas se entreguem ao Senhor. Faça esse milagre, Senhor. Tu amas fazer esse milagre, nós sabemos disso e por isso nós clamamos confiantemente. Se tem alguém em nosso meio que já foi transformado no coração, e que deseja agora seguir os passos do nosso Mestre, que faça isso hoje, faça pelo poder do Teu Espírito. Por favor, Senhor. Obrigado por Tua santa, maravilhosa e instrutiva palavra, que elucida as nossas questões, direciona a nossa vida e move o nosso olhar para glorificar o Senhor. Obrigado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.